Paulo apela para César. 3 dias depois de sua chegada à província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém. Logo, os chefes dos sacerdotes e os mais notáveis dentre os judeus se constituíram diante dele acusadores de Paulo. E ao mesmo tempo solicitaram-lhe, pedindo como especial favor, mas em detrimento de Paulo, que o transferisse para Jerusalém. É que preparavam uma emboscada para matarem durante o trajeto. Mas Festo respondeu que Paulo encontrava-se preso em Cesareia e que ele mesmo partiria muito em breve para lá. E completou: aqueles dentre vós que detêm o poder, desçam comigo. E se há algo de irregular nesse homem, apresentem acusação contra ele. Tendo, pois, passado entre eles não mais de 8 ou 10 dias, desceu a Cesareia. No dia seguinte, sentando-se no tribunal, mandou trazer Paulo. Quando este compareceu, os judeus que haviam descido de Jerusalém o rodearam, aduzindo muitas e graves acusações, as quais, porém, não podiam provar. Paulo, defendendo-se, dizia: não cometi falta alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo agradar aos judeus, dirigiu-se a Paulo: queres subir a Jerusalém para lá em minha presença serem julgados a respeito destas coisas? Paulo, porém, replicou: estou perante o tribunal de César, e é aqui que devo ser julgado. Nenhum crime pratiquei contra os judeus, como tu perfeitamente reconheces. Mas se de fato cometi injustiça ou pratiquei algo que mereça a morte, não recuso morrer. Se ao contrário não há nada daquilo de que me acusam, ninguém pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, depois de ter conferenciado com o seu conselho, respondeu: para César apelaste, perante César irás. Boa noite, Yara Ribeiro. Estamos continuando Atos a partir do capítulo 25. Todo dia, live, lendo a leitura completa da Bíblia de Jerusalém. Paulo comparece perante o rei Agripa. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia e foram saudar Festo. Gente, eu achei que Berenice era nome de novela, de mulher de novela. Como se demorassem ali por mais tempo, Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Há um homem aqui, disse ele, a quem Félix deixou detido. Estando eu em Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e anciãos dos judeus apresentaram queixas contra ele, pedindo a sua condenação. Respondi-lhes, porém, que não é costume dos romanos entregar um homem antes que ele, quando acusado, possa confrontar seus acusadores e tenha meios de defender-se da acusação. Vindo eles junto comigo para cá,
Já no dia seguinte, sentei-me no tribunal, sem dilação alguma, e mandei trazer o homem. Comparecendo perante ele, seus acusadores não aduziram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre sua própria religião e a respeito de certo Jesus, já morto, e que Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto à investigação dessas coisas, perguntei-lhes se preferia ir a Jerusalém para lá ser julgado. Mas Paulo interpôs apelação para que sua causa fosse reservada ao juízo de Augusto. Ordenei, pois, que ficasse detido até que eu possa enviá-lo a César. Disse então Agripa a Festo: eu também quisera ouvir este homem. E Festo, amanhã o ouvirás. De fato, no dia seguinte, Agripa e Berenice vieram com grande pompa e foram à sala de audiências, junto com os tribunos e as personalidades importantes da cidade. A uma ordem de Festo, trouxeram Paulo. Festo disse então: Rei Agripa, e vós todos conosco aqui presentes, estáis vendo este homem, por causa do qual toda a comunidade dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que ele não deve continuar a viver. Eu, porém, averiguei que nada fez que mereça a morte. Contudo, ele mesmo apelou para o imperador Augusto. Decidi enviá-lo. Acontece que nada tenho de concreto sobre ele para escrever ao soberano. Por isso, faço comparecer diante de vós, sobretudo diante de ti, rei Agripa, a fim de que, feita a arguição, eu tenha o que escrever. Pois me parece absurdo enviar um detido sem também notificar as acusações movidas contra ele. Gente, essa Bíblia é antes da reforma, ó. Chega que tem o trema aqui. Atos capítulo 26. Dirigindo-se a Paulo, disse a Agripa: tens permissão de falar em teu favor. Então, estendendo a mão, começou Paulo a sua defesa. Discurso de Paulo perante o rei Agripa. Considero-me feliz, ó rei Agripa, por poder hoje, diante de ti, defender-me de todas as coisas de que pelos judeus sou acusado. Tanto mais porque estais ao corrente de todos os meus os costumes e controvérsias dos judeus. Razão também pela qual te peço, para que me escutes com paciência. O que foi o meu modo de viver desde a mocidade, como transcorreu desde o início, no meio do meu povo e em Jerusalém, sabem-no todos os judeus. Eles me conhecem de longa data e podem atestar, se quiserem, que tenho vivido segundo a seita mais severa de nossa religião, como fariseu. E agora estou sendo aqui julgado por causa da esperança, na promessa feita por Deus aos nossos pais, a qual esperam chegar as nossas 12 tribos, que servem a Deus noite e dia com todo ardor. É por causa dessa esperança, ó rei, que pelo judeu sou acusado. Entretanto, por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos?
Quanto a mim, parecia-me necessário fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareu. Foi o que fiz em Jerusalém. A muitos dentre os santos eu mesmo encerrei nas prisões, recebida a autorização dos chefes dos sacerdotes. E quando eram mortos, eu contribuía com o meu voto, muitas vezes percorrendo todas as sinagogas, por meio de torturas, quis forçá-los a blasfemar. E no excesso do meu furor, cheguei a persegui-los até em cidades estrangeiras. Com este intuito, encaminhei-me a Damasco, com a autoridade e a permissão dos chefes dos sacerdotes. No caminho, pelo meio-dia, eu vi, ó rei, vinda do céu, e mais brilhante que o sol, uma luz que circundou a mim e aos que me acompanhavam. Caímos todos por terra, e ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saul, Saul, por que me persegues? É duro para ti recalcitrar contra o aguilhão. Perguntei: quem és, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e fica firme em pé, pois este é o motivo por que te apareci, para constituir-te servo e testemunha da visão na qual me viste, e daquelas nas quais ainda te aparecerei. Eu te livrarei do povo e das nações gentias, as quais te envio, para lhes abrires os olhos, e assim se converterem das trevas à luz, e da autoridade de Satanás para Deus. De tal modo receberão pela fé em mim a remissão dos pecados e a herança entre os santificados. Quanto a mim, rei Agripa, não me mostrei rebelde à visão celeste. Ao contrário, primeiro aos habitantes de Damasco, aos de Jerusalém e em toda a região da Judeia, e depois aos gentios, anunciei o arrependimento e a conversão a Deus, com a prática de obras dignas desse arrependimento. É por causa disso que os judeus, tendo-se apoderado de mim no templo, tentaram matar-me. Tendo alcançado, porém, o auxílio que vem de Deus, até o presente dia, continuo a dar o meu testemunho diante de pequenos e de grandes, nada mais dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer, que o Cristo devia sofrer, e que, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, anunciaria a luz ao povo e aos pagãos. Reações do auditório. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo. Teu enorme saber te levou à loucura. Parece as pessoas dizendo que quanto a gente mais estuda, mais doido fica. Paulo, porém, retrucou: não estou louco, excelentíssimo Festo, mas são palavras de verdade e de bom senso que profiro. Pois destas coisas tem conhecimento o rei, na qual me dirijo com toda a audácia, persuadido de que nada disto lhe é estranho. Aliás, não foi num recanto remoto que isto lhe aconteceu. Crês nos profetas, rei Agripa? Eu sei que tu crês.
Agripa então retorquiu a Paulo: ainda um pouco, e por teus raciocínios fazes de mim um cristão. E Paulo: eu pediria a Deus que por pouco ou por muito, não só tu, mas todos os que me escutam hoje, vos tornasseis tais como eu sou, com exceção destas correntes. Levantou-se o rei, assim como o governador, Berenice e os que estavam sentados com eles. Ao se retirarem, falavam entre si: um homem como este nada pode ter feito que mereça a morte ou a prisão. E Agripa concluiu dizendo a Festo: este homem bem poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Atos, capítulo 27. Partida para Roma. Ao ser decidido o nosso embarque para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da coorte Augusta. Subimos a bordo de um navio de Adramítio, que ia partir para as costas da Ásia, e zarpamos. Estava conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, aportamos em Sidônia. Tratando Paulo com humanidade, Júlio permitiu-lhe ver os amigos e receber deles assistência. Partindo dali, navegamos rente à ilha de Chipre, por serem contrários os ventos. A seguir, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, desembarcamos em Mira, na Lícia, ao fim de 15 dias. Ali encontrou o centurião um navio alexandrino de partida para a Itália, e para ele nos transferiu. Durante vários dias, navegamos lentamente, chegando com dificuldade à altura de Quinido. O vento, porém, não nos permitiu aportar. Velejamos rente a Creta junto ao cabo Salmone, e costeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual está a cidade de Lazaia. Gente, se você está chegando no canal agora, todo dia fazemos live e tem uma playlist da leitura completa da Bíblia. A tempestade e o naufrágio. Tendo transcorrido muito tempo, a navegação já se tornava perigosa. Também porque já tinha passado o jejum. Paulo então tentou adverti-los. Amigos, vejo que a viagem está em vias de consumar-se com muito dano e prejuízo. Não só da carga e do navio, mas também de nossas vidas. O centurião, porém, deu mais crédito ao piloto e ao armador do que ao que Paulo dizia. O porto, aliás, não era próprio para se invernar. A maioria, pois, foi de opinião que se devia zarpar dali, para ver se poderiam chegar a Fênix. Este é um porto de Creta, ao abrigo dos ventos sudoeste e noroeste. Ali poderiam passar o inverno. Tendo soprado brandamente o vento sul, pensaram ter alcançado o que pretendiam. Levantaram âncora e puseram a costear Creta mais de perto. Não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um vento de turbilhão, chamado Euroaquilão. O navio foi arrastado violentamente. Incapaz de resistir ao vento, deixamo-nos então derivar. Passado rente a uma ilhota,
passado rente a uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade de conseguirmos recolher o escaler, após tê-lo içado, os tripulantes usaram de recursos de emergência, cingindo o navio com cabos. Contudo, temendo encalhar na Sirte, soltaram a âncora flutuante e assim deixaram-se derivar. No dia seguinte, como fôssemos furiosamente batidos pela tempestade, começaram a alijar a carga. No terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar até os apetrechos do navio. Eu acho que alijar a carga é jogar a carga do navio para o mar, para diminuir o peso. Nem sol, nem estrelas haviam aparecido por vários dias, e a tempestade mantinha a sua violência não pequena. Afinal, dissipava-se toda a esperança de nos salvarmos. Havia muito tempo não tomávamos alimento. Então Paulo, de pé no meio deles, assim falou: Amigos, teria sido melhor terem me escutado e não sair de Creta, para sermos poupados deste perigo e prejuízo. Apesar de tudo, porém, exorto-vos a quem tenhais ânimo. Não haverá perda de vida alguma dentre vós, a não ser a perda do navio. Pois esta noite apareceu-me um anjo do Deus, a qual pertenço e a quem adoro, o qual me disse: Não temas, Paulo, tu deves comparecer perante César, e Deus te concede a vida de todos os que navegam contigo. Por isso, reanimai-vos, amigos, confio em Deus, que as coisas ocorrerão segundo me foi dito. É preciso, porém, que sejamos arremessados a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, continuando nós a sermos batidos de um lado para o outro no Adriático, pela meia-noite os marinheiros perceberam que se aproximava alguma terra. Lançaram então a sonda e deu 20 braças. Avançando mais um pouco, lançaram novamente a sonda e deu 15 braças. Receosos de que fôssemos dar em escolhos, soltaram da polpa 4 âncoras, anelando porque rompesse o dia. Entretanto, os marinheiros tentaram fugir do navio. Desceram, pois, o escaler ao mar, a pretexto de irem largar as âncoras da proa. Mas Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se eles não permanecerem a bordo, não poderei salvar-vos. Então os soldados cortaram as cordas do escaler e deixaram-no cair. À espera de que o dia raiasse, Paulo insistia com todos para que tomassem alimento e dizia: Hoje é o 14º dia em que na expectativa ficais em jejum, sem nada comer. Por isso peço que vos alimenteis, pois é necessário para a vossa saúde. Ora, não se perderá um só cabelo da cabeça de nenhum de vós. Tendo dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, partiu-o e pôs-se a comer. Então, reanimando-se todos, também eles tomaram alimento. Éramos no navio ao todo 276 pessoas. Tendo-se alimentado fartamente, puseram-se a aliviar o navio, atirando o trigo ao mar. Quando amanheceu, os tripulantes não reconheceram a terra, divisando, porém, uma enseada com uma praia. Consultaram entre si a ver se poderiam impelir o navio para lá. Desprenderam então as âncoras, abandonando-as ao mar. Ao mesmo tempo, soltaram as amarras dos lemes e, içando ao vento a vela da proa, dirigiram o navio para a praia. Mas, tendo-se embatido num banco de areia, entre 2 correntes de água, o navio encalhou.
A proa encravada ficou imóvel, enquanto a popa começou a desconjuntar-se pela violência das ondas. Veio então aos soldados o pensamento de matar os prisioneiros, para evitar que algum deles a nado escapasse. Mas o centurião, querendo preservar Paulo, opôs-se a este desígnio e mandou aos que sabiam nadar que saltassem primeiro e alcançassem terra. Quanto aos outros, que os seguissem agarrados a pranchas, ou sobre qualquer destroços do navio. Foi assim que todos chegaram são e salvos em terra.